Olá, meus amigos, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar sobre a sua vida. Eu creio que seu coração deve estar motivado e esperançoso diante de um novo ano que surge para todos nós. E sei que as promessas de Deus ainda estão de pé, porque eles não falham e também não faltam. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar o seu dia, abençoar a sua família, o seu coração. Eu creio que essa palavra de hoje, mais uma vez, vai estar tocando a sua vida, porque este é o intuito da palavra: transformar, edificar, mudar, restaurar, renovar, doutrinar também os amados. E na motivação dessa palavra, nós queremos falar nesse dia sobre um lugar sublime de adoração. E quem sabe esse lugar sublime de adoração você esteja exatamente à procura dele, para que possa oferecer a Deus ainda mais o seu melhor. E na oportunidade eu quero te convidar para você ler juntamente comigo o texto de João, no capítulo 4, versos 23 e 24, que nos diz que, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra de João 4 veio exatamente quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e no seu encontro de debate com aquela mulher, onde os samaritanos adoravam a Deus no monte, e os judeus eles adoravam a Deus no templo. E nesse embate de templo e montes, aonde deve adorar? E Jesus, ele começa a ensinar aquela mulher e diz: chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa adoração que nós precisamos prestar ao Senhor deve ser exatamente uma adoração verdadeira. E é sobre essa adoração verdadeira que nós vamos começar a falar a partir de agora. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a versículo 7, se encontra a oferta de Caim e depois em seguida a oferta de Abel. E essas ofertas vieram para ligar o homem a Deus. Quando Adão ele foi criado por Deus e Deus o colocou no jardim, e quando o homem foi criado, tudo já havia sido criado, e o homem começou a se beneficiar com tudo que tinha no jardim, pois Deus construiu tudo para ele. Então tudo que era de Deus ele tinha entregue para o homem. E consequentemente, após o pecado, como o homem começou a trabalhar e do sol do seu rosto passaria a se sustentar, a se alimentar, esse homem começa agora a entender que ele precisa também devolver tudo que é dele a Deus. Tudo que ele adquire, tudo que ele conquista, ele deve devolver a Deus. E assim nós cremos que foi exatamente o que Adão ensinou ao seu filho Caim. Acompanhe comigo no versículo 3 de Gênesis 4. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Perceba que a primeira oferta veio de Caim e não de Abel. Versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Essa oferta de Caim, por ser o mais velho, ele vai lá e oferta primeiro a Deus, e em seguida vem o seu irmão Abel. E o versículo 5 diz que Deus não aceitou a Caim e também a sua oferta. E aí Caim se enfurece por isso. Só que o versículo 6 ele continua e diz o seguinte: e o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. E meus amados, quando Deus ele rejeita a oferta, ele rejeita primeiro o ofertante. O que importa para Deus não são os valores monetários, não é aquilo que você dá a Deus, mas como você dá a Deus. O que importa é a sua entrega ao Senhor. O texto de Coríntios, Paulo fala que Deus ama aquele que dá com alegria, então tudo que você faz deve ser alegremente. Eu acredito que Deus ele não manipula ninguém, nem também força ninguém a fazer nada.
mas Deus começa a motivar o seu coração para que você comece a desejar cada vez mais, porque essa é a função do Espírito Santo. É exatamente mostrar ao homem o seu pecado e levar o homem ao arrependimento. E quando Deus, ele coloca no coração do homem e deseja crescer ainda mais em sua presença, tudo que o homem entrega a Deus, ele entrega a Deus com o seu coração aberto. Então, a adoração, ela iniciou com a oferta, com a entrega ao Senhor. Eu só posso adorar ao Senhor se eu entregar com toda a minha vontade, com todo o meu ser. A Bíblia fala isso, nós devemos adorar a Deus, amar a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. É essa forma que nós devemos adorar esse Deus. E quando nós começamos a perceber que Caim, ele colocou os seus bens, a sua entrega, a sua oferta antes do seu coração, e Abel, por sua vez, o texto diz que ele separou uma ovelha gorda, o melhor do seu rebanho, para entregar ao Senhor. E quando Abel entrega ao Senhor a sua oferta, ele entrega o seu melhor ao Senhor. Essa é a motivação da oferta. E quando a gente entende exatamente isso, que a oferta, ela requer sacrifício, porque através dela nós adquirimos perdão. O intuito da oferta é exatamente ligar o homem a Deus, exatamente trazer o homem de volta à comunhão a Deus, de comunhão ao Senhor Jesus. Aquilo que o homem tem, ele deve entregar ao Senhor, porque Deus tinha dado tudo a Adão. E como Adão, ele havia pecado e sai do Éden, ele começa a dar aos seus filhos também, e ele mesmo começa a entregar a sua oferta ao Senhor. E essa oferta antes era entregue ao Senhor sem precisar do altar. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 2, o texto fala que Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, quanto em prata, como também em ouro. E esse homem, ele quando ia entregar algo a Deus como oferta, ele entregava o seu melhor a Deus. E lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8, o texto fala que 3 homens, a parte de Deus, vinham das montanhas de Manre, em direção à cabana, à casa de Abraão. E Abraão, quando avista esses homens de longe, ele vai ao encontro desses homens, e eles param debaixo de uma árvore, e Abraão propõe que eles parem ali, descansem. Ele iria trazer água para lhe lavar os pés, ele iria trazer a comida, ele iria trazer bebida para que pudesse saciar a sua sede e pudesse ficar um pouco ali. Só que como Abraão sabia que eram 3 homens da parte de Deus, Abraão vai depressa e busca sua esposa Sara e pede que ela procure a melhor farinha do seu estoque, a melhor farinha, prepare pães. E depois ele vai e procura ao seu servo e pede o melhor novilho que mate e faça rápido um guisado para aqueles homens. E depois vai em busca de coalhada para que faça biscoitos e que possa oferecer àqueles homens. Além disso, no versículo 8, o texto fala que Abraão, ele ficou em pé ao lado daqueles homens, admirando aqueles homens comer e posto a serviço daqueles homens. Porque mesmo o texto dizendo no capítulo 13 que Abraão era muito rico, ele ofereceu o seu melhor para aqueles homens, ele escolheu o melhor e deu para aqueles homens. E além de oferecer o seu melhor para aqueles homens, ele também ofereceu o melhor serviço. Ele estava ali para servir aqueles homens com qualidade. Mesmo sendo já um homem de idade, ele tinha no coração exatamente o princípio da honra. Honrar aquelas pessoas com o melhor serviço, o melhor alimento, com praticidade do alimento, com rapidez. Ele exige rapidez de quem iria lhe fazer o alimento, para que aqueles homens pudessem comer o mais rápido possível. A partir daí, irmãos, o primeiro lugar de adoração começou a surgir no altar. E lá em Gênesis, no capítulo 8, no verso 20 ao verso 22, logo após o dilúvio, Noé, ele apresenta ao Senhor uma oferta. E o verso 20 diz que depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. No versículo 21 diz o seguinte: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os
os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, inverno e noite jamais cessarão. Esse texto aqui é o texto do primeiro altar instituído, construído para oferecer um sacrifício a Deus. Aquela oferta ela saiu do chão e agora subiu ao altar. Noé ele quis apresentar ao Senhor Jesus, ele quis adorar a Deus em cima de um altar. Ele tirou do chão e agora coloca em cima do altar. E o texto do versículo 20 diz que ele procurou as melhores aves, os melhores animais, os mais puros, para que pudesse oferecer ao Senhor não só um holocausto, não só um sacrifício, não só um altar, mas vários altares. E o texto fala que quando Noé ofereceu a Deus o seu sacrifício em seu altar, o texto fala que Deus sentiu o aroma agradável da oferta de Noé. Aroma agradável. O primeiro lugar de adoração foi o altar. E Noé instituiu esse altar. E em seguida muitos outros homens começaram a fazer o mesmo, entregando a Deus sua oferta em altares. E meus amados, o texto, quando começa a nos levar a perceber que Deus ele havia guardado, ele havia livrado Noé daquele povo cruel, daquele povo pecador, o qual Deus eliminou da face da terra, e agora começa um novo povo a partir dessa família. Deus diz o seguinte: olha, a partir de agora não vou mais amaldiçoar o homem por conta de Noé. É claro que nós sabemos que Deus ele muda de ideia em seu coração em deixar de amaldiçoar o homem para abençoar o homem a partir de Noé, porque Deus encontrou um homem íntegro sobre a terra. Mesmo entre o pecado, mesmo entre a crueldade do povo, Deus encontrou um homem íntegro, e esse homem íntegro foi capaz de entregar a Deus a melhor oferta, as aves puras, animais puros, e Deus sentiu o aroma suave. Amados, lá em Malaquias, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, o texto fala que os sacerdotes, quando ofereciam a Deus seu sacrifício, oferecia a Deus pães azedos, pães dormidos, animais cegos, animais coxos. No versículo 6, Deus ele pergunta para o sacerdote: seus filhos não honram seus pais? O povo não honra aos líderes, aos reis? Se eu sou pai de vocês, se eu sou o Senhor de vocês, o rei de vocês, como vocês oferecem a mim algo tão impuro? E Deus ele ficou irado com a entrega daquele povo, porque aquele povo começou a entregar a Deus uma oferta de qualquer jeito, animais com falhas, animais com defeitos. Perceba como nós somos exigentes, nós pedimos a Deus: Deus, eu quero algo que seja muito bom para a minha vida, e nós sempre escolhemos o melhor, e Deus sempre tem o melhor para todos nós. O melhor de Deus, Ele reserva para cada um de nós. Por mais que nós venhamos conhecer coisas maravilhosas do mundo, por mais que nós venhamos conhecer coisas que encantam os nossos olhos, por mais que venhamos viajar e podemos ver monumentos e estátuas, imagens, figuras, e podemos ver fotografias, mesmo assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, Paulo diz que mesmo vendo todas essas coisas, o que Deus reservou para mim e para você, os seus olhos nunca viram. E mesmo você sempre venha sentir a maior alegria na sua vida, a Bíblia também fala que o seu coração também nunca sentiu. Por mais que você seja criativo e imagine cenas e coisas na sua mente, a Bíblia também fala que a sua mente nunca percebeu, nunca conheceu nada parecido. O que Deus tem para nós sempre irá nos surpreender. Por isso que Deus, Ele repugna, por isso que Deus, Ele abandona, por isso que Deus, Ele deixa esse povo que oferece a Deus qualquer oferta, qualquer coisa. E o primeiro lugar sublime de adoração a Deus, o primeiro lugar de adoração foi o altar. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, esse povo começou a destruir, não o altar, mas ofertas que estavam em cima do altar. Lá em 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 7, quando Samuel é cobrado pelo povo para que venha consagrar um rei sobre o povo, e Samuel ele vai conversar com Deus, chateado com o povo, e Deus fala: Samuel, este povo, ele não abandonou a ti, este povo não vai contra ti, esse povo não traiu você, ao contrário, esse povo está abandonando a mim, esse povo, ele está rejeitando a mim, pois estão pedindo um rei.
já que o povo de Deus era um povo teocrático, aonde Deus governava, aonde o juiz ia buscar alguma informação de Deus, aonde o juiz iria se aconselhar com Deus e Deus trazia a resposta àquele povo através do juiz. E agora o povo não quer mais alguém usado por Deus, que é um rei. E aí quando Samuel vai falar com Deus sobre isso, Deus fala: o povo não rejeitou a você, mas rejeitou a mim. Nós precisamos ter muito cuidado, porque quando nós levantamos nossos altares, achando que o altar é um lugar de adoração, cuidado com o que você coloca em cima dele, porque você pode, com a sua oferta, rejeitar a Deus. O segundo lugar de adoração, depois do altar, surgiu o santuário. Lá em Êxodo capítulo 35, do versículo 5 ao versículo 19, Deus ele faz uma lista de cobrança a Moisés daquilo que iria ser colocado no altar. Perceba que começou com a oferta era no chão, depois Noé institui um altar e coloca um altar. Agora Deus, ele pede um lugar, já que Moisés havia passado 40 dias lá no Monte Sinai, e quando desce do monte, a sua pele refletia a glória de Deus, a ponto de quando Moisés iria falar com Deus, ele tirava o véu para falar face a face com Deus, a sua pele brilhava, refletia todo o resplendor de Deus. E quando Moisés saía da tenda, iria se encontrar com o povo, ele colocava o véu, porque o povo não podia olhar para o rosto de Moisés. E como aquele povo era nômade, precisava sair daquele lugar, e o monte não poderia acompanhar, Deus institui agora um lugar, um santuário, um lugar santo, para que ele pudesse estar morando. Então, o santuário seria agora o lugar da morada de Deus. Para onde esse povo fosse, levaria essa morada de Deus. E o texto de Êxodo, capítulo 35, no verso 5, diz o seguinte: separe dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. É interessante que nós falamos o seguinte: olha, Deus é o dono do ouro e da prata. Ageu capítulo 2 diz isso. E todo tesouro pertence a Deus. E nós falamos: Deus não está preocupado com o ouro. Deus não está preocupado com o ouro. Deus está preocupado com as cifras que nós temos nos nossos olhos. Quando se fala em ouro, nós pensamos logo no valor do ouro. Quando falamos em prata, nós somos remetidos logo ao valor da prata. Mas o que Deus está pedindo é o seguinte: olha, eu quero um lugar para mim, eu quero um santuário para mim, mas esse santuário tem que ser de excelência, tem que ser feito com ouro, com prata e com bronze. Esse lugar deve refletir, esse lugar deve brilhar, esse lugar deve ser um lugar admirável, porque este lugar é um lugar de excelência, porque o Deus a quem nós servimos, ele exige um lugar de excelência. Primeiro lugar da oração, o altar. Segundo, o santuário. E quando nós vamos agora para a 1 Reis, nós temos o terceiro lugar instituído agora por Salomão. Salomão, quando ele começou a reinar sobre Israel, ele agora define um lugar estabelecido para Deus, o templo. O terceiro lugar de oração foi o templo. Lá em 1 Reis, no capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 18, o texto diz o seguinte: o rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por meses, e eles se revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas, bem como 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Irão e os homens de Gebal estavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Amados, o texto de 1 Reis, no capítulo 15, verso 13, verso 18, ele está falando do número de pessoas levantados por Salomão para que esses homens pudessem começar a construir o templo. Amados, quando Salomão ele começa a
chamar homens para o serviço, ele começa a recrutar profissionais. Inclusive o rei de Tiro enviou muitos homens especialistas na área de trabalhar com madeiras, com pedras, para que pudesse oferecer o melhor serviço. Além do mais, o rei de Tiro ofereceu a melhor madeira, madeiras de acácia que transportava em seus navios, e em troca disso Salomão pagava com cereais. E essa negociação era para que pudesse fazer o melhor serviço. Já que Salomão estava construindo um templo para Deus, um lugar de adoração para Deus, uma morada fixa. Até porque Deus havia prometido uma terra prometida, Deus havia prometido um lugar especial para esse povo. Esse povo agora está estabelecido em Jerusalém. E depois estabelecido, agora Salomão ele institui um lugar ali também para Deus, o templo. E nesse templo, Salomão requer o serviço de 183.300 trabalhadores ao serviço do templo do Senhor. Nós poderíamos perguntar quantas pessoas, para que tudo isso? Nós podemos perceber que o que Salomão ele exigia daqueles homens era perfeição, era trabalho rápido e trabalho prático. E Salomão ele começou a construir o templo com essa quantidade toda de homens. E percebe que o texto diz que ele criou grupos de 10 em 10 mil e passava um mês trabalhando e 2 meses descansando em casa. Um mês trabalhando, 2 meses descansando em casa, para não escravizar o povo, para não cansar esses homens, para que esses homens pudessem trabalhar com todo o agrado, com todo o coração, de boa vontade e não de má vontade. Essa preocupação em Salomão, ele oferecer o melhor. Lá no próximo capítulo, capítulo 6, versículo 2, Salomão ele demonstra a excelência desse templo, quando ele institui um templo que o texto do versículo 2 diz que Salomão fez um templo de aproximadamente 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 3 metros de altura. Quando Salomão ele faz esse mega templo, lugar somente para que pudesse ser um templo sagrado a Deus, ele começa a pensar em fazer algo maravilhoso, grandioso. Ele faz uma estrutura gigantesca. E ele faz isso porque ali seria um lugar fixo para Deus. Dali Deus não sairia jamais. Imagina o luxo desse homem ter um lugar sagrado para Deus, próximo do seu palácio. Um lugar onde Deus estaria ali o tempo todo, e quando ele precisasse falar com Deus, ele teria Deus ali com ele. E no versículo 7, o texto fala do zelo de Salomão. O texto fala que durante a construção do templo foram usados blocos lavrados de pedreiras, e durante esse período da construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem qualquer ferramenta de ferro durante a construção. A preocupação de Salomão era o seguinte: olha, vamos fazer com pessoas descansadas, vamos construir o templo em grande quantidade para que seja um trabalho mais rápido e mais prático. Vamos construir esse templo de uma forma que fique gigantesco, que fique bonito. Mas já que é um templo, vamos construir sem bagunça. Vamos construir sem barulhos. Vamos construir sem zoadas. Vamos construir sem muitas conversas, sem muitas coisas. O texto fala em 1 Reis, no capítulo 6, no versículo 7, que quando Salomão construiu o templo, durante o período da construção do templo, as pedras já vinham prontas para serem encaixadas, e feito tudo manualmente com auxílio de madeiras, para não ter barulhos dentro do templo. Perceba, irmãos, que este é o terceiro lugar de adoração, o templo. Primeiro veio o altar, aonde Noé instituiu o altar. Depois Deus pede a Moisés o santuário. E em terceiro lugar, Salomão agora, ele constrói o seu templo. E quando a gente percebe que esse templo feito por Salomão seria um lugar fixo para Deus, ele procura fazer isso com qualidade. E agora vem o quarto. O quarto e sublime lugar de adoração é o Calvário. É o nome dado à colina na qual Jesus ele foi crucificado. E na época de Cristo, ficava fora da cidade de Jerusalém. E o termo Calvário significa caveira, referindo a uma colina ou um platô que continha uma pilha de crânios, um em cima da outra.
ou talvez um acidente geográfico que se assemelhava a um crânio, mas ali estava o lugar de adoração. E nós perguntamos, por que o Calvário é o lugar de sublime adoração? Porque para ali iria a cruz de Cristo. O sublime lugar de adoração é o Calvário, porque o Calvário contém a cruz. A Bíblia fala que cruz é renúncia, é entrega. E Jesus pede a todos nós, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome todos os dias a sua cruz e siga-me. Diante de todos os textos que nós lemos desde o início dessa palavra até agora, nós podemos voltar lá para Caim e Abel, em Gênesis no capítulo 4, quando Caim foi o primeiro a levar a sua oferta para Deus e levou suas ofertas de vegetais. Existem vários conceitos teológicos sobre a possível oferta de Caim e o porquê Deus não aceitou. No meu simples entendimento, eu acredito que Deus não aceitou exatamente os vegetais de Caim, mas Deus não aceitou o coração de Caim. Deus não aceitou aquela intenção de Caim. Sabe, irmãos, quando nós tentamos fazer uma troca e falamos com Deus, Deus, se tu me curar, eu faço isso. Se eu vender aquele terreno, eu te dou isso. Se eu ganhar aquele caso na justiça, eu devolvo isso, eu pago isso, eu ganho aquilo, dou aquilo. Irmãos, nosso Deus não é uma moeda de trocas. O valor que nosso Deus tem, o planeta, o mundo, as galáxias, as estrelas, os sistemas solares, tudo que houver, que você possa imaginar, se reunir todas as coisas, mesmo assim, não chega a poeira do pé do nosso Deus. Eu estou usando essa linguagem até um pouco simples para tentar explicar a grandeza desse Deus. Eu peço até perdão por ela, mas eu quero que você entenda o tamanho desse Deus, a dimensão desse Deus. Nós não servimos a um Deus que vive à base de trocas, mas sim de entregas. Eu falei no início que a nossa oferta nos liga a Deus. Talvez nós somos remetidos ao texto onde Jesus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Até porque esse texto ele foi escrito porque o judeu ele acreditava que a Torá era o caminho que levava para Deus. E Jesus diz, eu vou muito acima da Torá, eu vou muito acima da palavra, da escrita, eu estou acima dela, por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando Jesus diz isso, ele não está dizendo a você que a oferta está ligada a Jesus, mas Jesus ele foi a própria oferta, por mim, por você, que ligou até Deus. Amados, essa oferta que Deus ele entregou aos homens para que pudéssemos entregar a Deus, para que pudéssemos sacrificar aqui na terra, para que Deus pudesse receber, era uma oferta de um homem sem pecado. E João 3,16, só para você entender, quando nós falamos de oferta é o melhor, João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único filho. Para um judeu, ter apenas um único filho homem significa eu tenho um único tesouro, então se esse tesouro morrer eu perco tudo. Para o judeu ele perceber que entregar um único filho por outra pessoa para morrer, para ele seria um desastre. Diga-se de passagem, se o judeu tivesse apenas um único filho, esse único filho não podia ser listado para a guerra. Se a mulher fosse viúva e tivesse um único filho, esse filho também não podia ir para a guerra. Porque o filho homem para o judeu representa uma continuidade de gerações. Ele iria ser pai, então ele não podia ir para a guerra. Por isso que quando o texto de João 3,16 diz que o amor de Deus pelo mundo foi tão grande que enviou o seu único filho. Deus não tinha mais de um filho, Deus só tinha um, e esse um ele entregou, ou seja, Deus colocou em nossas mãos o seu melhor, para que pudéssemos sacrificar esse melhor e devolver a Deus, e esse sacrifício nos trouxe graça, perdão e vida. Por isso nós temos a vida em Deus, por conta de Jesus Cristo. E é por isso que eu digo a você que a oferta nos liga até Deus. Jesus se coloca no lugar de oferta para nos ligar até Deus. E quando nós vamos adorar ao Senhor Jesus, nós precisamos sacrificar o nosso eu, a nossa vida, precisamos sacrificar as nossas vontades, porque o lugar sublime da oração é o Calvário, o lugar de morte, o lugar de entrega, é ali. Quando Jesus está no Getsêmani,
E ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, toda amargura que Jesus sentia, todo medo, ele está ali ameaçado. Então ele fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele volta ao seu estado de servo e diz que não venha a ser feita a minha vontade, mas a sua vontade. A vontade de Deus é o que importa para as nossas vidas. Adorar a Deus não significa você ir à igreja e levantar a sua mão, ou dar 2 ou 3 gritos de glória a Deus, aleluia, durante um culto, ou então abrir a sua carteira e tirar uma cédula grande e dar para Deus. Deus não quer o seu valor monetário, Deus quer o seu coração. E se por acaso o seu dinheiro o seu coração estiver no seu dinheiro, que tal você limpar a sua conta bancária e ofertar a Deus? E entregar a Deus? Sabe quando é que isso vai ser aceito? Quando você disser: o dinheiro está sendo meu Senhor, e eu preciso que ele saia desse estado de Senhor e passe a ser servo. O dinheiro não pode nos controlar, o dinheiro não pode nos dominar. Ao contrário, o dinheiro nós dominamos, nós controlamos, somos nós que direcionamos nosso dinheiro. Nós ofertamos ao Senhor em dinheiro para que o nosso coração não esteja preso nele, mas preso no Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos dá condições diariamente para trabalharmos, é Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos abençoa. Amados, a Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé não é você viver em bonança, não é viver com tudo bom, maravilhoso, as portas abertas. Viver com sobra é uma coisa, mas viver no aperto, isso é fé. E quando você entende que você vive num aperto, mas confiando no Senhor, Deus provê diariamente a sua porção. Porque foi assim com o povo lá no deserto. Deus proveu água, Deus proveu segurança, Deus proveu comida, Deus proveu de tudo para aquele povo. A Bíblia fala que até mesmo a sandália dos pés daquele povo não se acabava. O cuidado de Deus com a pele do povo, quando durante o dia mandava uma coluna de nuvem, à noite, durante o frio, uma coluna de fogo. A preocupação de Deus em dar o melhor. E hoje nós estamos dando a Deus qualquer coisa. Verdadeiros adoradores, que João 4 diz, é exatamente esse. O verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e também adora em verdade. Quando se fala adorar em espírito, claro que o seu corpo vai adorar também, a sua alma vai adorar também. Você vai chorar, você vai sorrir, você vai pular, você vai saltar, você vai aplaudir. Mas o foco principal da oração não está nos seus pulos, nas suas mãos erguidas, nas lágrimas que caem do seu rosto, não está no seu sorriso estampado nos seus lábios, mas no seu coração quebrantado diante de Deus, quando você diz: eu não tenho outro tesouro senão a Ti. Sabe quando nós cantamos que Ele cresça e eu diminua e desapareça? Muitas vezes nós cantamos da boca para fora, porque quando as coisas apertam, a primeira coisa que nós fazemos é tentar escapulir. E falamos com Deus: Deus, eu não aguento mais, não dá mais para mim, eu vou embora, vou parar com isso. E não é assim, irmãos. Irmãos, é diante do Calvário que nós trocamos as nossas fraquezas pelas riquezas de Cristo. E sempre que nós vamos até a cruz, nós voltamos diferente do que nós chegamos. Nós precisamos estar nesse lugar sublime da oração, porque lá aonde tudo que nós entregamos a Deus é trocado por tudo aquilo que Ele tem para todos nós. Nós não somos bons, não somos pessoas maravilhosas. Se o amor de Deus não estivesse em nossas vidas, se a graça dEle não estivesse sobre nós, nós estaríamos até hoje desejando a morte de pessoas, tentando acusar pessoas, mentindo ainda, comprando e não pagando. O amor de Jesus transforma o seu coração e te ensina a viver com o que você tem, para que você não venha passar humilhações ou vergonha. O amor de Deus é tão grande que faz com que você ame o seu próximo e ame também o seu inimigo. Irmãos, Deus nos ama tanto, Ele nos ama assim como nós somos, mas o seu amor por nós é tão grande, a ponto de não permitir nos deixar como nós estamos. Nós precisamos passar por uma mudança. A entrega de adoração ao Senhor deve ser perfeita, deve ser da melhor forma. É difícil, irmãos, viver com as mudanças, mas é impossível viver sem elas. A mudança é a única constante no nosso
amadurecimento. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Nós precisamos nos comportar como Jesus e fazer exatamente o que Jesus teria feito. Para isso, nós precisamos ler a palavra do Senhor e conhecê-la. Conhecer os gestos, as atitudes, as ações de Jesus através da palavra. E o próprio Espírito Santo ele vai começando a nos alimentar. E aí você vai perceber que a sua adoração está mudando. Porque quando Jesus ele veio à terra, e ele queria adorar ao Pai. E por acaso um jovem rico falou: mestre, o que eu posso fazer para te servir? Bom mestre. E Jesus salienta e diz: por que me chama de bom? Se bom, apenas um único, que é Deus. Esse Jesus, ele remete toda a bondade dele a Deus, ao grande amor de Deus. O infinito amor de Deus. É debaixo desse amor que nós vivemos, nos submetemos e nós adoramos. Aquele jovem volta frustrado porque Jesus diz: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aquele homem volta para casa porque Jesus não era seu Senhor. A salvação não era o seu tesouro principal, mas sim o seu dinheiro. É aquilo que eu digo para muitos pais, quando os pais pensam em educar os seus filhos para serem megas empresários, para serem doutores, advogados, para serem pessoas bem-sucedidas, mas não ensinam seus filhos a serem pessoas de caráter, pessoas que têm um trabalho simples, mas digno, pessoas que não precisam tirar de ninguém para obter alguma coisa. Sabe, irmãos, se nós criarmos nossos filhos para terem caráter, eles poderiam até se tornar um político, um pastor, um advogado, quem quer que seja, mas ele não vai se corromper, porque não é a função que corrompe o homem, mas sim o caráter do homem corrompido. Muitas vezes o homem se liga a uma religião e a religião tem a preocupação simplesmente de mudar o exterior do homem, porque o interior somente Deus pode penetrar. E é por isso que o Espírito Santo de Deus, somente Ele pode transformar o homem. O lugar sublime da oração está no Calvário. Ali possui a cruz de Cristo. E para seguir a Jesus e para adorar ao Senhor Jesus, nós precisamos abrir mão das nossas vontades, nossos desejos, nossos orgulhos. Sabe, amado, quando você diz que você ama a Deus, mas não gosta de tal pessoa. Você é uma pessoa muito boa, mas não perdoa o que fulano fez. Se nós não amamos, se nós não perdoamos, nós estamos distantes de adoração a Deus. Por mais que você venha entregar a sua melhor oferta. Quando a viúva entregou a oferta de Jesus ao próximo, ao gasofilácio, ele diz que entre todos, a melhor oferta foi daquela mulher. Não pela quantidade, mas porque tudo o que ela tinha, ela entregou a Deus. Se você se entrega a Deus em partes, com reservas, a sua entrega está distante de ser a entrega de uma oferta a qual Deus nos pede. Tudo que é meu deve ser de Deus. O meu filho é do Senhor, a minha esposa é do Senhor, a minha saúde é do Senhor, o meu tempo é do Senhor, o meu viver é para o Senhor. Esse deve ser o nosso pensamento, esse deve ser o nosso foco. Todos os dias nós lutamos para melhorar cada vez mais. E nessa tentativa de mudança, nós permitimos que o Senhor estabeleça o seu trono em nossas vidas. É por isso que Deus deixou de habitar nos templos, na arca, e passou a habitar em nossas vidas. Porque a partir do momento que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E após Jesus ter subido aos céus, a igreja reunida lá em Atos, capítulo 1, o Espírito Santo de Deus derramou sobre aquele povo. E aquele povo passou a ser o templo do Espírito Santo. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós passamos a ser o templo, o santuário, o altar, a oferta do Senhor. Dia após dia, viva a cruz de Cristo. Que Deus assim os abençoe e que esse novo ano que nos aguarda, um ano de expectativas e também conquistas, e que o soberano Deus possa repousar e reinar sobre a sua vida a cada dia, e que você possa viver o sobrenatural do Senhor durante os 365 dias deste ano, e que também você seja uma oferta viva
ao Senhor nesse tempo. Fique na paz, Deus abençoe, tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus. Amém.